Olá pessoal, estamos de volta aqui para a gente continuar essa parte introdutória relativa às máquinas síncronas. No nosso último módulo, trabalhamos exatamente essas informações preliminares. A máquina foi apresentada como uma máquina de corrente alternada, uma máquina que apresenta essa configuração: armadura estática, campo rotativo, armadura operando em CA, campo operando em CC, tá certo? Propusemos essa aritmética síncrona, que essa máquina em regime permanente, ou seja, tensão e frequência nominais e com velocidade síncrona, velocidade constante, independentemente da carga. Isso fica valendo muito, né? Corrente contínua mais RPM igual a CA. Aquela questão, em circuitos acoplados magneticamente, não importa exatamente o que eu sou, mas como você me enxerga, você que está acoplado magneticamente a mim ou vice-versa, tá legal? Trabalhamos então a primeira coluna fundamental na qual se alicerça, no meu modo de ver, é claro, e essa toda análise inicial da máquina síncrona, essa introdução da máquina síncrona, o sistema 3x3 ou matriz de equilíbrio, onde nós temos uma coluna associada à corrente de campo, ao circuito de campo, uma coluna associada ao enrolamento de armadura e uma pseudo-coluna resultante, como se existisse um terceiro enrolamento, que não é o caso aqui. Apenas a proposta vetorial ela é muito sugestiva e sempre chamando a atenção que, evidentemente, essa questão, essas grandezas vinculadas à corrente de campo, elas têm caráter contínuo. A corrente de campo é contínua, porém, como elas estão inseridas no rotor e o rotor está em movimento, aí a aritmética síncrona ganha importância, porque para o estator elas acabam sendo vistas como grandezas cíclicas, periódicas, rotacionais. Por isso é admissível essa abordagem vetorial, exceto a F, tensão induzida, que essa sim de fato é alternada, fruto de quem? Da rotação imposta ao eixo da máquina. Se ela operar como gerador, para um órgão primário, uma turbina, algo correlado. Se ela operar como motor, o próprio campo girante que vem do estator, aplicado no estator dessa máquina, vai arrastar o rotor e proporcionar então a velocidade na ponta do seu eixo. Perfeito? Pois muito bem. Identificamos cada grandeza pelo nome, no entanto ficou uma pendência interessante aqui, ó, porque essa tensão induzida F, ela aparece na armadura induzida pelo campo de Faraday convencional. No entanto, quando o fluxo de armadura tenta dar a resposta, se o campo induz na armadura, presume-se que a armadura também possa induzir no campo. Porém, essa componente rotativa da armadura, ela tem uma velocidade síncrona, constante, e quando o rotor gira à mesma velocidade no mesmo sentido, não vai existir velocidade relativa, não vai existir escorregamento, então coisa interessante, e interessante mesmo. Na máquina síncrona, o campo induz tensão sobre a armadura, mas a recíproca é falsa. A armadura não consegue induzir tensão sobre o campo, porque nessa máquina não existe velocidade relativa, não há escorregamento, então o campo girante do estator, através dessa componente de fluxo resultante de armadura, e o próprio fluxo rotativo imposto na máquina rotórica, a parte rotórica mais velocidade, eles estão girando juntos, tá? Sem nenhum dos dois apresentar um corte em relação ao outro. Resultado, não se induz uma tensão da armadura no campo. No entanto, se eu tenho um fluxo variando no tempo e no espaço, né, evidentemente vai sobrar tensão para algum lugar. E a pergunta ainda permanece: onde estaria essa RA, força eletromotriz de reação da armadura? Perfeito? Então, estão aqui as equações de equilíbrio e se percebe claramente que uma representação desse tripé de equações, tá, para cada um dos compartimentos que essa máquina apresenta. Equações de forças magnetomotrizes vinculadas a equações de fluxo e equações de tensão. Ainda chamando a atenção que pela primeira vez, isso não aconteceu na máquina de indução, também não aconteceu na máquina de corrente contínua, é a primeira vez em que nos elementos fundamentais que constituem a máquina aparecem a força magnetomotriz do rotor e o fluxo resultante estator-rotor, duas grandezas decisivas, inclusive presentes de maneira explícita na equação de torque. Então, isso é muito interessante. Tá legal? Pois muito bem, vamos em frente. O que mais pode ser dito com relação a essa máquina? Pois muito bem, como essa máquina poderia ser modelada eletricamente? Qual que é o seu modelo por impedância? Será que ela parte também, ela precisa também daqueles ensaios clássicos, vazio e curto-circuito, para o levantamento das suas grandezas, reatâncias principalmente? Sem a menor dúvida. Então, no momento oportuno, falaremos sobre CCA, característica em circuito aberto, e CCC, característica em curto-circuito, que representam, na verdade, os equivalentes aos ensaios a vazio e de curto da máquina síncrona, ensaios esses usados para quê? Como nós sabemos, na ajuda do levantamento das componentes, o circuito equivalente e o traçado dele. Mas, para chegar lá, como é que essa máquina pode ser representada enquanto circuito equivalente? Qual seria o modelo equivalente simplificado dessa máquina? Bom, ao invés de a gente partir
de uma máquina ideal, como alguns autores sugerem, eu confesso que tenho muita dificuldade em imaginar o que seria isso. Seria uma máquina sem perda? Seria uma máquina rotativa sem fluxo disperso? Quanto mais eu coloco hipóteses nessa situação de máquina ideal, mais confuso eu fico. Então eu prefiro trabalhar com uma máquina real, uma máquina que nós já conhecemos, uma máquina que está perfeitamente consolidada. E aí, respeitando as especificidades que a máquina síncrona, por exemplo, apresenta, estratégia e abordagem já usada quando do transformador para a máquina de indução, ora, eu vou então migrar do circuito equivalente transformador para a máquina síncrona, fazendo as considerações devidas, tá certo? E naturalmente comentários pertinentes até ver onde a gente iria chegar, perfeito? Então, sendo assim, e mantendo as cores do pincel relativa, por exemplo, a armadura sabidamente é o induzido, faria o papel do secundário. O campo, sabidamente, é o indutor, faria o papel do primário. Então, mantendo essas respectivas cores, olha qual seria o circuito equivalente de um transformador equivalente a essa máquina aqui, para servir de modelo inicialmente. Quem sabe, uma resistência elétrica do indutor, do circuito de campo, que é o primário, acompanhado da sua reatância de dispersão, que é o primário, com uma tensão primária de alimentação, V1, e uma corrente primária de entrada. Perfeito? Eu acho que só a apresentação disso você já começa a ficar observando que, olha só, o campo opera em corrente contínua. Na máquina síncrona é definido dessa maneira. Olha isso aqui, tá? Mas vamos continuar. Isso aqui seria o circuito de acoplamento, tá? E entende-se como circuito de acoplamento uma resistência que faz o papel do aquecimento associado ao acoplamento magnético da máquina, a sua reatância magnetizante, tá certo? E naturalmente esse todo bloco vermelho é por onde circularia a nossa corrente de excitação, que é composta naturalmente das parcelas Histérese de Foucault e corrente magnetizante, perfeito? Então, nesse módulo vermelho é que de fato circula a famosa, a imprescindível corrente de excitação, que tem dependência fundamentalmente com a relutância do acoplamento da máquina como um todo. E não se esqueçam que aqui também entraria a questão relativa ao entreferro, tá? E finalmente o nosso circuito induzido, onde teremos a resistência elétrica desse enrolamento, a sua reatância de dispersão, uma corrente de carga em 2 nesse sentido e uma tensão V2 de conexão, ou que seria disponibilizada a carga, de conexão se ela fosse operada como um motor, e fornecimento da carga se for naturalmente uma ação geradora. Então está aí o nosso transformador real. Máquina conhecida, sedimentada, consolidada, muito bem caracterizada. Tá legal? Pois certo. Se uma coisa que eu sempre defendi na minha carreira, e quanto mais o tempo passa, mais eu estou cônscio dessa informação, dessa ideia e dessa maneira de ver as coisas. Se você conhece bem uma máquina elétrica, olha, eu te asseguro, você está apto para trabalhar com qualquer uma das outras. Basta que você respeite aspectos construtivos, as suas especificidades e principalmente a sua forma e os seus sistemas de alimentação. Isto posto, olha isso aqui. Quem faz o papel do primário na máquina síncrona? O campo rotativo, excitado por quem? Por baterias retificadores. Esse circuito é excitado por corrente contínua. Então entende-se que essa tensão aqui é uma tensão CC. Tá? Consequentemente, essa corrente de entrada, I1, que seria a soma vetorial da corrente de excitação mais a corrente de carga, é uma corrente contínua. Por quê? Porque vem de uma bateria. E olha a situação que eu propus. Você fala uma coisa e se arrepende no meio da fala. Uma corrente contínua associada a uma soma vetorial, corrente de excitação e corrente de carga, corrente de armadura, já percebe que aí já tem uma certa inconsistência, ou uma certa incoerência, se você preferir. Tá, vamos continuar. Uma resistência facilmente incompreensível, indetetável no próprio cobre, na própria omicidade da resistência que constitui o enrolamento, o cabo em si. Agora, isso aqui é sintomático. O que é isso? Uma reatância de dispersão, que está ligada ao fluxo disperso. Fluxo esse que é fortemente minimizado ainda no projeto executivo da máquina, mesmo a máquina sendo uma máquina rotativa, mesmo apresentando um entreferro que tem aquele contorno perimetral, ainda assim é importante em qualquer projeto, na fase inicial, que se tenha em mente. É preciso minimizar o fluxo disperso nessas máquinas. Então, estamos falando de uma reatância de valor muito pequeno comparado às grandezas da máquina como um todo. Então, diante disso, somando-se a tudo isso, olha a situação que nos é apresentada. Um circuito de entrada de alimentação em que é, na máquina síncrona, excitado em corrente contínua, com uma sugestão clara de uma reatância. Reatância em um ambiente CA, certo? Corrente de excitação associada a uma soma vetorial de φ2,
Convenhamos, isso não tem o menor sentido. Então, o que nós podemos assumir como uma verdade absoluta, ou então como uma situação de equivalência perfeitamente aceitável, que é natural que aqui, nos pontos A e B, aquilo que eu chamo de tomadinha, onde nós vamos conectar o secundário, tá? Eu vou disponibilizar uma força eletromotriz E1 associada à lei de Lenz. Seria a FEM mais íntima que o eventual primário de um transformador apresentaria, tá? Olha lá. Então veja bem, tá? Eu estou entendendo que essa máquina está em regime permanente. Em regime permanente, a velocidade mecânica acaba qualificando as componentes contínuas, apresentando esse caráter alternativo. Então sabe o que eu vou sugerir? Porque mesmo que a gente perceba, né, entenda que para esse circuito, esse aqui é um ambiente CA, mas nele especificamente, argumentar, senhores, presença de reatância indutiva no ambiente de corrente contínua, eu diria uma tarefa um tanto quanto inverossímil, tá? É um negócio sem precedente. Então o que eu sugiro a vocês? Vamos, de certa forma, bypassar esse ramo de alimentação, tá? Vamos admitir que ele, de certa forma, está vinculado fundamentalmente aqui a uma fonte de tensão contínua associada à velocidade. Por quê? Com essa fonte de tensão contínua mais rotação, eu consigo induzir tensões aonde? No circuito de acoplamento, no circuito de enlace, no circuito de fluxo concatenado, ou seja, eu disponibilizo uma tensão induzida nos terminais AB, que será a tomada ou ponto de alimentação do eventual circuito de acoplamento de fato e o circuito induzido, aqui representado pela armadura. Tá? Então, é perfeitamente aceitável que a gente bypasse esse circuito de entrada, face essas duas considerações. Né? É a dificuldade da gente propor uma soma vetorial de φ mais I2, uma vez que o I1 é fundamentalmente uma corrente contínua. Ah, mas você diz que ela está girando, mas essa corrente aqui está lá, eu estou analisando a parte íntima de fato, como se estivesse lançado no próprio circuito. E ainda mais isso, uma reatância no ambiente de corrente contínua, quer dizer, é algo perfeitamente descartável, somando-se ao fato de que, do projeto executivo da máquina, em toda ainda a parte construtiva, essa reatância tem um valor muito pequeno, porque está ligada à indutância de dispersão, que por sua vez define a ordem de grandeza de fluxo disperso. Então, essas considerações são perfeitamente cabíveis, tá? Para que nós possamos entender que é aceitável, a gente vai passar e trabalhar como, né, se todo esse ramo fosse reduzido a quem? A uma fonte contínua associada aqui em uma rotação. Ora, rotação no ambiente CC, eu acabo induzindo tensão alternada nos terminais AB, onde de fato o resto da máquina vai se conectar. Perfeito? Combinado? Pois muito bem, mas ao chegarmos nos terminais AB, de cara nós encontramos quem? O ramo de excitação, o ramo de acoplamento, tá? Onde existe a reatância magnetizante, a resistência do núcleo e a própria corrente de excitação. Senhores, na máquina síncrona, a corrente de excitação propriamente dita, ela é contínua de fato. Eu até poderia imaginar que esse I1 aqui, ele tem contribuições de I2, sem dúvida. Aliás, eu diria que a maior parte do I1 é exatamente o I2. Né? E, no entanto, apesar disso, sabendo que essa corrente de entrada seria contínua, nós já bypassamos esse ramo de entrada em função, inclusive, da ordem de grandeza, dessa impedância e da inexistência de reatância em corrente contínua. Porém, quando nós chegamos aqui, o ramo vermelho, por ele escoa exclusivamente a corrente de excitação. Então, nós devemos admitir que esse ambiente aqui seria um ambiente, inegavelmente, né, um habitat de corrente contínua. E aí voltamos àquela situação de novo, reatância. E reatância magnetizante, ora, reatância no ambiente de corrente contínua não se justifica, né? Não se concreta, não se torna adequada, né? Não se estabelece. Então, o que eu posso fazer? Opa, já que eu parti daquela ideia de bypassar esse ramo de entrada e chegar nos terminais AB, eu posso então usar do mesmo handicap e esquecer esse ramo de núcleo e simplesmente pensar que os terminais AB representariam essa tensão disponível, né? A partir da velocidade e da excitação de corrente contínua. Eu concordaria com isso a priori, faria apenas uma consideração. Ah, e outra coisa, se o ambiente é corrente contínua, vão desprezar a reatância magnetizante, como nós desprezamos a reatância de dispersão. E esse raciocínio é até aceitável. Não fosse o fato de que a reatância magnetizante, ela está ligada à indutância mútua, que por sua vez está ligada a quem? Ao fluxo mútuo. E este, ao contrário do fluxo disperso, ele é maximizado ainda no projeto executivo da máquina. Então aqui nós temos um problema. Tá? Eu aceito desprezar uma componente de valores muito pequenos, que são
desde o início, ainda na fase de prancheta, de AutoCAD, minimizada ao extremo, tá? Para justificar até a ausência de reatância em corrente alternada. E essa linha de raciocínio me parece bastante lógica, eu diria respaldada. Agora, quando eu chego aqui, mesmo admitindo que o ambiente é corrente contínua, como é que eu desprezo uma reatância cuja indutância e o fluxo são fortemente maximizados ainda na fase executiva da máquina? Não há a menor possibilidade para isso. Então, o que fazer? Como sair dessa situação? Primeiro, no ambiente CC, eu não posso justificar reatâncias, porque, com certeza, nesse ramo do núcleo é por onde circula a corrente de estação. E na máquina síncrona, a corrente de estação é contínua. Tá? Por outro lado, essa reatância ela tem um valor muito significativo. Eu não posso simplesmente desprezá-la ou fechar os olhos ao valor ômico que ela apresenta, até a importância e a relevância percentual que essa reatância tem em relação aos parâmetros da máquina como um todo. Então, senhores, só restou uma alternativa para a gente aqui. Qual? Admitir que essa reatância é importante, sem indutância mútua, sem fluxo de enlace, não se estabelece uma máquina elétrica. Então, o que restou para mantermos essa reatância de magnetização, uma vez que sem ela a máquina, enquanto circuito magneticamente acoplado, em tese não existiria, é dar a essa reatância um caráter dípse, um caráter cigano, um caráter transiente, um caráter que ela vai simplesmente mudar de posição, um caráter nômade. Ela precisa sair desse ambiente de corrente contínua e procurar um ambiente onde exista frequência, até para se justificar enquanto reatância. Então, nos modelos das máquinas síncronas, é importante que se diga isso, pode-se também desprezar esse ramo do núcleo, porque afinal de contas é uma corrente contínua. Se eu tenho corrente contínua mais velocidade, e estamos admitindo a princípio que a máquina está em regime permanente, tensão nominal, frequência nominal, velocidade síncrona, é perfeitamente cabível entender que eu tenho velocidade aqui. E se eu tenho velocidade mais corrente contínua, eu estou apto a induzir tensões e tensões alternadas, aonde? Nos terminais A jusante de AB. Seriam quem? O nosso famoso E2 de Faraday, o equivalente do nosso transformador. Sensacional! Quem seria o equivalente E2 no transformador se eu trouxesse ideia para a máquina síncrona? Sem sombra de dúvida, o F. Essa tensão F é a tensão induzida a partir do fluxo indutor, a partir do fluxo primário. Olha que é um E2. É uma tensão induzida no circuito acoplado a partir do fluxo primário, que transitou, no caso, pelo núcleo, no circuito de acoplamento, tá certo? Mas o que eu faço com essa reatância XM? Eu não posso desprezá-la, ela migra. Que eu disse, caráter dípse, caráter cigano, caráter nômade, ela muda de posição, ela vai buscar um ambiente onde exista frequência, até para se justificar enquanto reatância indutiva. E ao fazer assim, ela vai procurar o ambiente da armadura, que é inegavelmente um ambiente de corrente alternada, e lá se estabelece, e lá encontra o seu novo habitat natural, tá? Detalhe, e ao fazer isso, quem que ela encontra? A própria reatância de dispersão da armadura que já está lá. Mas a reatância que existe, claro, a armadura é um ambiente de corrente alternada, então observem que para o modelo por impedância da máquina síncrona é aceitável, despreza-se o ramo de entrada, admite-se uma tensão contínua a mais velocidade, em função disso o próprio circuito de acoplamento, e corta-se o circuito nesse ponto e esse aqui, secciona-se de maneira tal que os terminais AB estarem então disponíveis aqui para nós, aliás, como aconteceu no modelo simplificado do transformador, quando nós transferimos as grandezas de primário para secundário via relação de transformação. Aqui foi uma coisa um pouco mais incisiva, um pouco mais ousada, um pouco mais associada ao que é a máquina síncrona enquanto modelo. Então, ao fazer essa transição, o que restou para a gente? Então, observem isso aqui. Claro que o enrolamento de armadura, que vai ser mantido porque lá tem frequência, então lá tem corrente, apresenta a sua omicidade. Seria a sua resistência R2. Para ajustar ao modelo, pois muito bem, apresento para vocês o RA, que seria resistência elétrica do enrolamento de armadura. Grandeza completamente análoga ao R2, né, do circuito de armadura. Mas não viria a resistência primária refletida, esse ambiente CC foi simplesmente o que? Deletado. Nós bypassamos, não tem sentido essa transição, tá? Mesmo porque é o ambiente em CC. Senão teria que fazer a mesma coisa com a reatância de dispersão, o que seria incoerente. Reatância em CC, fora de questão. Então, essa resistência de armadura basicamente é o valor de R2, tá? E aqui, atenção para isso, e aqui surge essa grandeza, conhecida como XS. Nome dela, senhores, XS, reatância, muita atenção para isso, reatância síncrona.
reatância síncrona. E quem seria essa reatância síncrona, se não, como essa análise sugere, a somatória da reatância de dispersão do enrolamento de armadura mais a reatância magnetizante que migrou, mudou de posição, tá certo? Buscou um ambiente de corrente alternada, de frequência efetiva, exatamente para se estabelecer enquanto reatância. E eu digo a vocês com muita tranquilidade, dificilmente você vai encontrar algum tipo de autor, algum tipo de texto que chegue a esse nível de detalhe para justificar por que essa reatância é chamada de XS, reatância síncrona, e o que ela de fato representa, ou seja, a soma da reatância de dispersão da armadura, mais a reatância magnetizante que migrou de posição, buscando frequência para se estabelecer enquanto reatância. Por isso é que ela tem valores bastante significativos, tá? Em ohms, se comparados, por exemplo, ao valor ôhmico da resistência de armadura. Perfeito? Está justificado isso? Então, aqui nós temos uma malha representada, né, a malha de armadura, e daí é que vem o conceito de quem? ZS, impedância síncrona, que com certeza você já matou a charada. Quem será o nosso ZS se não a resistência de armadura mais a reatância síncrona em ohms por fase? Aí, perfeito? Então, qual seria a tensão que está então alimentando esta máquina, alimentando esta malha? Olha só, quem faz o papel do E2 nesse modelo equivalente? O EF. Se isso fosse um transformador. Então, nesses terminais aqui, mantendo a cor em azul para você fechar e visualizar onde se encontra cada grandeza. Olha o nosso EF aqui, tensão de alimentação dessa malha, que vem da onde? Do sistema em corrente contínua mais velocidade. Então, observe que toda essa parte, a montante de AB, que nós em tese desprezamos, ela está contida nesse EF aqui. Inclusive, eventuais relações de transformação, como acontece em qualquer transformador. Eu diria que o EF está para o modelo por impedância da máquina síncrona, assim como o E2 está para o modelo simplificado de um transformador. Isso é perfeitamente correto da gente entender e aceitável sobre todos os aspectos. E claro, como resultado dessa interatividade da máquina com o meio exterior, seja fonte ou carga, aqui a nossa tensão VT, ou chamada simplesmente de tensão terminal. Tá legal? Então olha que coisa interessante. Olha como é que uma coisa puxa a outra, e de certa forma essa ideia acaba comprovando a nossa tese inicial. Olha só isso aqui. Eu fiquei devendo para vocês, desde o módulo passado, onde estaria essa força eletromotriz de reação da armadura. Ora bolas, em uma máquina elétrica, em circuitos acoplados magneticamente, houve um fluxo, e esse fluxo tem movimento relativo, tem taxa de variação. Pode ter certeza, vai sobrar tensão para alguém ou para algum lugar. Só que essa RA ela ficou basicamente até então sem um local claro, sem uma posição estratégica, sem um local visível. Agora, uma grandeza com tensão induzida tem que ter endereço. Você não pode simplesmente sumir com ela. Olha isso aqui, senhores. Se eu tiver uma corrente de armadura neste sentido, que seria o eventual I2, né? Como o I2 aqui é o secundário, e o secundário dessa máquina é armadura fixa, eu vou chamá-la de IA, corrente de armadura. Olha ela aqui. Então, se eu tiver uma corrente de armadura neste sentido, eu estou entendendo que a máquina, ou essa malha, está operando como gerador. Então, eu tenho uma potência de saída fornecida à carga, ao sentido do IA. Mas eu poderia também ter uma corrente de armadura, sim, sentido oposto, né? Entrando na malha, quando eu entendo que essa malha opera como motor, está consumindo energia elétrica de um barramento, de uma fonte qualquer, perfeito? Sem problema algum. Agora, quer seja corrente de saída da malha, que nós já vamos convencioná-la como positiva, tá? Quer seja uma corrente de entrada na malha, que já vamos convencioná-la como negativa, apenas uma convenção. É certo que, se a corrente circula entre esses terminais, né, internos e de saída, eu passo por uma impedância. E como nós sabemos, toda vez que uma corrente passa por uma impedância, ela vai criar nessa impedância uma queda de tensão. E tenho certeza que você já matou a charada. Então, quem será a nossa ERA, a nossa força eletromotriz de reação da armadura, se não nada mais, nada menos do que quem? A queda de tensão produzida pela corrente de armadura sobre a impedância síncrona da máquina? Perfeito, mesmo porque casa naturalmente com o modelo de Kirchhoff das malhas, né? O nosso VT, imaginemos o motor. Quem seria VT se não essa queda mais essa FEM? Olha só. E como isso é uma soma vetorial, você fica à vontade. Quem seria o F, se não para um gerador, que não essa queda, mas essa tensão terminal? Então, quando a corrente passa por essa impedância, agora sim nós detectamos claramente a presença da nossa força eletromotriz de reação da armadura ERA. Então,
estamos devidamente justificados com relação a onde se encontra e quem seria essa força eletromotriz de reação da armadura. Tá legal? E como se trata inequivocamente de uma máquina de corrente alternada, com viés gerador muito forte, tá? Uma capacidade de geração, eu diria, única e diferenciada, essa máquina, bem diferente das máquinas de indução ou máquinas assíncronas, ela é especificada em volt-ampere. Então, sendo assim, qual seria a nossa potência de saída? Qual seria o carregamento dessa máquina? Se não, o carregamento dela estaria aqui, ó, potência aparente, da seguinte forma: P mais JQ em volt-amperes por fase, uma vez que esse modelo é sempre por fase, você sabe disso. Todo circuito equivalente de máquina elétrica é feito por fase. Tá aí. Tá? E claro, para dar um acabamento considerável nisso aqui, permitam-me apagar só esse espaço aqui do nosso transformador, só para a gente completar uma informação ainda relativa ao modelo da máquina por impedância. Quem seria, por exemplo, a nossa potência ativa, se não VT vezes IA vezes o cosseno de θc. E agora eu quero chamar a sua atenção. Observe a semelhança desse formato de equação, tá? Com a equação de saída no secundário de um transformador. V2 e 2 cosseno θc. É a mesma coisa, gente. O VT fazendo o papel do V2 e o IA o papel do I2. O θc nem se alterou. É o âmbito de fator de potência da carga a qual essa máquina está conectada. Isso aqui em watts por fase, naturalmente. Tá certo? E claro, o reativo. VT IA seno de θc em volt-ampere reativo por fase. Tá legal? Então tá aí o modelo da máquina síncrona por impedância, que vai naturalmente, uma vez que trabalhado, auxiliando o modelo das equações de equilíbrio, ora, ferramentas sensacionais, eu diria imprescindíveis para a análise da máquina em regime permanente e, quiçá, também em regime transitório. Tá legal? E para fechar essa questão dos elementos primordiais que definem o comportamento de uma máquina síncrona, apresentando suas 3 colunas, onde a gente vai alicerçar todo o resto do nosso trabalho, as equações de equilíbrio, o modelo da máquina por impedância e, como eu sugeri, né, en passant no módulo anterior, autores de sistemas de potência, com uma ideia interessante, propõem que a máquina síncrona seja vista também como uma caixa preta, eles chamam lá de black box. Tá? Evidentemente, como são autores de sistemas de potência, a visão deles é que essa máquina operando como gerador. Só que a ideia é boa demais. O modelo é bom demais para você também não aplicá-lo quanto o motor. Então vejamos, me permita apagar só esse pedacinho aqui, seguramente você já tem isso aí anotado, tá certo? Olha o que nós vamos fazer aqui, para tentar colocar nesse quadro, mesmo que de pequenas dimensões, essas 3 colunas fundamentais, onde se alicerça o estudo de qualquer que seja a máquina síncrona. E é claro, ainda trabalhando com perfil de rotor cilíndrico, entreferro uniforme, né, tudo muito equilibrado sobre esse aspecto. Então, a nossa black box estaria aqui, que eu vou chamar de caixa preta, ou simplesmente de máquina síncrona, tá? Lá eles chamam de entradas da máquina. Aqui eu prefiro chamar de condições iniciais, exatamente para quê? Para proporcionar ou dar condições para que esse modelo também seja vinculado ou visualizado numa ação motora, por que não? Então, quais seriam as condições iniciais que essa máquina síncrona apresenta? Vamos lá. Bom, se trata de uma máquina girante, onde existe conversão eletromecânica de energia, eu chamaria uma das suas condições iniciais de P.mec. Quem seria isso? Potência mecânica. Uma potência mecânica. Que detalhe! Se essa caixa operar como gerador, de onde vem a potência mecânica? De uma turbina, de um órgão primário, de um gestor, naturalmente, de quem? De torque mais velocidade, tá? Um gestor de potência mecânica. Alguém fornece potência mecânica para ela, tá? Se por acaso ela operar como um motor, de onde vem isso? Do campo magnético girante, que nós vamos disponibilizar ao alimentar a armadura da máquina de maneira trifásica. Lembram? Peças de um quebra-cabeça que se encaixam, essa força constante, centrípeta e girante se estabelece, imanta e arrasta o rotor, configurando um tipo conjugado de aceleração conjugado ao motor. Então, potência mecânica, quer seja motor, quer seja gerador, bem decodificada. No entanto, em se tratando de uma máquina síncrona, ora, não adianta eu ter giro. Eu posso girar um rotor à vontade, se eu não excitá-lo, se eu não providenciar uma fonte de excitação, né, eu não vou conseguir jamais induzir tensão em ninguém. Por isso, então, é importante frisar que uma segunda condição inicial, ou entrada, se você preferir, é a nossa corrente de excitação, proveniente de uma casa de baterias,
uma fonte retificadora e, evidentemente, você já percebeu, já intuiu que em sistemas de energia elétrica, quando o sistema começa a operacionalizar, a própria tensão que a máquina gera, você pega um extrato dela, retifica e realimenta o campo, colocando as baterias em stand-by, como acontece no seu automóvel, por exemplo, né? Você tem lá um alternador, no entanto, quem aciona o seu carro é uma bateria, no processo do seu motor de arranque, mas quando a máquina térmica entra em movimento e naturalmente você aciona o gerador, as baterias entram em stand-by para que o gerador possa subir, então, com os seus retificadores, né, convertendo tensão alternada em tensão contínua, possa alimentar toda aquela estrutura que o seu carro precisa para operacionalizar bem. É a mesma coisa numa usina, tá? Você pega uma amostra de tensão que você mesmo gerou, retifica e deixa as baterias ali sempre que for necessário elas voltarem para startar o processo inicial. Então, chama a atenção disso aqui, tá? Em regime permanente, uma máquina síncrona precisa dessas duas condições iniciais: potência mecânica e corrente de estação. Insisto na tese, se isso for um gerador, que de potência mecânica, turbina, órgão primário, corrente de estação, baterias e retificadores. Se isso operar como motor, que de potência mecânica, campo girante que você jogou do estator através da alimentação de uma barra externa, tá? E a corrente de estação, baterias, retificadores, não muda nada. Sem excitação contínua no rotor, essa máquina é qualquer coisa, menos uma máquina síncrona, perfeito? É aí que está a questão. Em detalhe, é essa ação externa de alimentação, quer seja um conjugado frenante ou acelerante, motor ou gerador, é que você faculta a condição de você variar o IF, a corrente de estação, quando você tiver necessidade ou lhe for conveniente. E isso, sem dúvida, é um handicap especial que essa máquina síncrona apresenta. Tá legal? Bom, se essas são as duas condições de entrada ou condições iniciais, quais seriam as respostas ou condições de respostas que essa máquina apresentaria? Bom, como se trata de uma máquina de potência aparente, inegavelmente, né, eu trabalho com a potência ativa e a potência reativa. Nós sabemos que eu tenho um vatímetro que mede ativo, tenho um varímetro que mede reativo, eu não tenho um aparentímetro, eu não consigo medir diretamente potência aparente. Então, o carregamento dessa máquina, quer seja motor ou geradora, é feito a partir de quem? Da avaliação dos watts e do volt-ampere reativo, associado a esse modelo clássico convencional de notação científica para potências ativas e reativas, ok? No entanto, senhores, olha isso aqui. Olha o que eu disse no módulo passado, não foi apenas e tão somente o fato de você sempre poder medir VT e colocá-lo na referência, essa relação e essa tomada de decisão por essa formatação nesse modelo de equações, que eu volto a falar, se são somavetoriais, poderia ser EF igual a VT mais RA, problema nenhum, ou RA igual a VT mais EF, olha isso aqui, você pode tomar qualquer tensão como referência, problema algum. No entanto, pensando no ponto de conexão entre essa malha e uma barra, esteja consumindo ou fornecendo energia, o que eu percebo, gente? Olha só, que nessas equações aqui, por exemplo, de carregamento, θC, claramente o fator de potência da carga. Quem que é o IA? Se não o I2, equivalente às correntes secundárias do transformador, corrente de carga. Então, o que eu estou tentando dizer para você? Que nas condições de carregamento de uma máquina síncrona, quer seja ativo ou reativo, θC são grandezas muito vinculadas, extremamente vulneráveis à carga. Data venha, quem define o módulo da corrente de armadura é a impedância equivalente que você enxerga, né, conectada nos terminais de entrada da máquina. Quem define o módulo dessa corrente de armadura é o fator de potência da carga. Então eu diria que a única grandeza aqui que fica relativamente isenta dessa questão da carga é o VT. É a tensão terminal, é a tensão de acoplamento, é a tensão de conexão entre gerador e barra, ou motor e a fonte de acionamento, ou fonte de alimentação. Então eu diria que essa tensão terminal precisa ser acompanhada também com mais cuidado. Então está aí, ó, potência ativa, potência reativa e a tensão terminal. E como existem bastante sistemas não interligados, sistemas remotos, sistemas singelos, sistemas isócronos, é importante que você também avalie a frequência dessa tensão para garantir, inclusive, a máquina no seu estado de regime permanente. Tensão nominal, frequências nominais com velocidade síncrona, velocidade de trabalho. Então, está aí o modelo da máquina enquanto caixa preta. Duas entradas ou duas condições iniciais e 4 elementos de saídas ou 4 elementos de resposta. Potência ativa, potência reativa, tensão terminal e a frequência dessa tensão. Tá legal? Então, ficou bem interessante isso aqui nesse quadro, apesar de dimensões reduzidas. Os 3 pilares, as 3 colunas onde vamos alicerçar toda a nossa conversa daqui para frente relativa à máquina síncrona. Tenha calma,
tenha paciência, gradativamente chegaremos no que você deseja, que com certeza é o tratamento, a abordagem, a manipulação vetorial dessa máquina em sistemas interligados ou sistemas isócronos. E vamos chegar lá com consistência, eu posso te garantir isso, ok? Então, um abraço, até o próximo encontro, saúde e paz.